Olá, galera vascaína, olá, gigantes vascaína, esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informações, vamos falar sobre o desempenho do Vasco nessa temporada de 2026, falar também sobre o desempenho dos jogos, que o Vasco teve 9 jogos no mês de abril e vai ter 9 jogos em maio. Vou falar também sobre esses 9 jogos, como o Vasco se saiu nesses 9 jogos. Vamos falar também, pessoal, sobre Renato Gaúcho, que pediu 4 jogadores, né, para a janela do mês de maio agora, no mês de junho, 4 jogos para 4 posições importantes. Vamos falar também, pessoal, sobre contratações e falar também sobre o jogo de logo mais, daqui a pouco, às 19 horas, né, transmissão pela Paramount TV, a TV fechada. Mas antes eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe sua moral, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais vascaínos espalhados aí por todo o Brasil, pessoal. Peço também que você se inscreva no canal, né, para que a gente possa fazer o canal decolar e chegar pelo menos a 1000 inscritos, pessoal. Isso só depende de vocês aí, das inscrições, deixar sua inscrição, deixar o joinha, e você estará ajudando o vascaíno arretado, galera. Galera, vamos falar sobre o desempenho do Vasco na temporada agora de 2026, né? O Vasco teve 13 jogos no Brasileirão, 14 vitórias, 4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, pessoal. Um desempenho, né, ruim para o Vasco, um time grande como o Vasco. Nesses jogos, o Vasco levou 19 gols e fez 18, cara. Quer dizer, fez 18 gols, levou 19. Muito pouco para um time como o Vasco da Gama, galera. E fora o da Sul-Americana, que teve 2 jogos e um empate e uma derrota. Já que o Vasco não está dando importância à Sul-Americana, mas lembrar que a Sul-Americana dá um bônus de 100 milhões para o ganhador da Sul-Americana. Uma boa grana, e o Vasco não pode deixar essa premiação de lado, galera. O Vasco tem que dar atenção para a Sul-Americana também. O Vasco precisa de título. O Vasco ganhou a Sul-Americana em 1948, está com 70 anos. O Vasco não ganha a Sul-Americana, né, nos tempos modernos, faz tempo, galera. Então o Vasco tem que dar importância sim para a Sul-Americana, essa é a minha opinião, né? Então, o desempenho do Vasco nesses 13 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, muito ruim para um clube como o Vasco da Gama, né? Um gigante, né, do futebol brasileiro, né? 19 gols sofridos e 18 marcados, mostra que a zaga, o setor defensivo, muito ruim. E nesses jogos de abril, né, o Vasco teve 9 jogos no mês de abril e vai ter 9 jogos no mês de maio, começando de domingo contra o Flamengo. Hoje será o último jogo, né? O Vasco teve 8 jogos, hoje completará os 9. O Vasco teve 3 derrotas, 2 vitórias e 2 empates. Muito ruim, né, cara, para uma equipe como o Vasco, cara. Muito ruim mesmo, né? O Vasco teve em 9 jogos no mês de abril, 3 derrotas, 3 empates, né, e 2 vitórias. Muito pouco mesmo para um clube como o Vasco da Gama, cara. Esses jogos de abril foi entre a Copa do Brasil, entre o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. Muito pouco mesmo, galera. Vamos ver se o Vasco traz jogador para melhorar esse desempenho, porque está muito ruim. Galera, Renato Gaúcho, né? Renato Gaúcho pede 4 jogadores para 4 posições importantíssimas, né? O Renato Gaúcho mapeou aí nesses jogos e está vendo que 4 posições está necessitando com urgência de 4 jogadores. A primeira posição é um zagueiro, galera. O zagueiro, porque o Vasco vem levando bastante gols, né, principalmente ali pelo lado direito da zaga. O Vasco está de olho aí, estava de olho no Barbosa, mas o Barbosa praticamente está negociando com o Palmeiras. E tem o Arboleda que está chegando aí em São Paulo, era para chegar hoje, né, dia 30, para rescindir o seu contrato com o São Paulo, né? O Arboleda desde o dia 4 que está sumido lá, está lá no Equador, na cidade dele, Esmeralda aí, até agora não apareceu, ficou de aparecer hoje para rescindir o contrato, e o Vasco está de olho aí. O Vasco já conversou com o staff do jogador, né? Conversou sobre a Arboleda, né? Para um empréstimo, a Arboleda vem com um empréstimo por 2 anos e meio, e aí vamos ver como é que vai ficar isso aí, como é que vai ficar a situação entre a Arboleda e o São Paulo.
Vamos falar também, pessoal, sobre contratação, né? Lembrando que o Vasco está no mercado, o Vasco está atuando silenciosamente. Quem sabe aí o Vasco não, a diretoria do Vasco não venha com surpresa esses dias aí, nessas semanas, né, com jogadores contratados. Vamos falar também, pessoal, agora sobre contratações, né? O Vasco de olho em Cebolinha. Vou falar mais uma vez em Cebolinha, porque Cebolinha ele está disponível no mercado. O Cebolinha, de ontem, antes de ontem para ontem, ele sentou com a diretoria do Flamengo. O Flamengo não vai mais vai renovar o contrato com o Cebolinha e ele estará livre no mercado para negociar. Então, como o Cebolinha já trabalhou com o Renato Gaúcho, quando o Renato Gaúcho era treinador do Flamengo, naquela época o Cebolinha se destacou bastante. Cebolinha tem uma amizade com o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, claro que é amigo do Cebolinha, pode até através de um telefone conversar, Renato Gaúcho sondar se ele quer vir jogar no Vasco. E, cara, como o jogador está disponível, o Vasco tem um bom jogador aí para ser contratado. O Cebolinha tem um potencial muito grande. O Renato se reuniu com a diretoria, pediu que o Vasco contratasse o Cebolinha. E aí é a hora do Vasco negociar com o Cebolinha, que é um grande jogador, tem um grande potencial, um grande atacante. E não está aí de graça no mercado. O Vasco quiser contratar, cara, não tem que olhar para salário não, porque tem jogadores aí ganhando salário de 1 milhão sem fazer nada. Então, o Cebolinha é 1.300.000. Vai sair amigavelmente do Flamengo, né? O Cebolinha tem a contrato até final de dezembro, final do ano, mas aí o Flamengo achou por bom negociar amigavelmente, porque o Flamengo deixa de pagar 8 milhões, mais ou menos, que o Cebolinha ganha 1.300.000, e aí o Flamengo vai deixar de pagar quase 8 milhões ao jogador, já que o jogador não está sendo usado, está ficando no banco, às vezes nem no banco está, e aí o Cebolinha está de graça. Se o Vasco negociar, ele vem de graça para o Vasco, fica, cara, se o Vasco quiser contratar mesmo, está um jogador aí de peso para ser contratado pelo Vasco. Galera, o outro jogador que o Vasco está negociando, já falou até com o empresário do jogador, é o Juan Bruneta, né, o argentino Juan Bruneta. Né? O Vasco vem conversando com o empresário do jogador, o jogador deu um ok, né, quer jogar no futebol brasileiro, deu um ok para o Vasco, e aí o Vasco está negociando, vamos ver como é que fica. O valor do jogador chega em torno de 20 a 30 milhões de reais, para o que o jogador é destaque lá no Tigres do México, né? O jogador já fez 7 gols lá na temporada, deu várias assistências, um jogador muito habilidoso, um jogador de meia, numa posição que o Vasco está precisando. E aí, como o jogador já deu ok, agora só falta o Vasco negociar, trazer o jogador para o mundo da bola aí, mercado da bola, o jogador tá de graça, né? É um bom preço, de graça não, mas é um bom preço aí para o jogador de meia, que é difícil de se encontrar hoje no mercado, jogador que chama a responsabilidade, jogador que deixa os atacantes na cara do gol. Esse é um muito habilidoso. E aí, cara, só faço o Vasco negociar, fechar o negócio e mandar trazer o jogador para a gente já no meio do ano, cara. Vir o jogador, né, o Juan Bruneta, vir fortalecer o elenco que o Vasco está precisando bastante. E o outro jogador, galera, que foi oferecido ao Vasco é o Ener Valencia, né? Aquele mesmo do Internacional, jogador muito bom, né? Ele foi oferecido ao Vasco e que está com vontade de voltar a jogar no futebol brasileiro também. O jogador está jogando no Pachuca do México, um jogador muito habilidoso, muito experiente, né? O jogador o equatoriano tem 36 anos, muito experiente. O jogador é centroavante, né? Mas ele não é aquele centroavante fixo. Ele gosta de sair para fazer jogadas. Um jogador, né, gosta de sair da área para construir jogadas. Ele não fica fixo na área. A gente viu aí, fez muitos gols ali no Internacional. É um jogador que tem uma vasta experiência no futebol aí, jogador de seleção também, da equatoriana. Ele está com um passe, o valor dele está fixado mais ou menos de 2 a 3 milhões de euros, cerca de 15 milhões de reais, porque o jogador, a idade dele, né, com 36 anos, cai um pouco. Né? Quando o jogador é mais jovem, tem um comércio muito grande no mundo da bola, mas quando já chega a uma certa idade, mesmo por mais experiente que seja, mas aí
É um jogador que não tem muito comércio, mas o jogador é muito experiente, né? Um jogador muito ágil, um jogador que tem muita habilidade, ele é centroavante, né? Ele joga centralizado, mas ele faz jogar, ele sai para jogar, fazer jogada pela direita, pela esquerda, ele tem essas habilidades e é muito importante o Vasco trazer esse jogador para o para compor o elenco, né? O resto da temporada. O Vasco tem que negociar, tem que trazer jogadores, porque desse jeito não dá. Né, as, os números aí provam que desse jeito não dá se continuar com esses jogadores, né, com elenco curto, como o Vasco falou, como o Renato Gaúcho falou, que tem 24 jogadores e ele quer fazer um elenco de 30 jogadores para ir para ter opções, né, para poder, quando for substituir o jogador, substituir a altura. E o Renato tá certo, cara. Galera, agora vamos falar sobre o jogo, né, de daqui a pouco, né, às 19 horas. A transmissão vai ser pela Paramount TV, né, TV fechada. E, galera, o Vasco precisando de ganhar, o Vasco vai enfrentar o Olímpia, em São Januário, pela terceira rodada da, da, da Sul-Americana, né? Da fase de grupo da Sul-Americana. O Olímpia tem 4 pontos, 2 gols, né? Saldo de 2 gols, o Vasco tem 1 ponto, saldo de 0 gol, né? 1 gol negativo. Mas se o Vasco ganhar, né, do Olímpia por uma margem de 2 gols, aí o Vasco passa a ser o primeiro do grupo G. E aí pode dar andamento, né, nos próximos jogos para alcançar umas oitavas de final e poder chegar a uma final da Copa Sul-Americana que paga uma premiação de 100 milhões. O Renato Gaúcho hoje não vai estar à beira do campo, vai estar seu assistente técnico, né? Nem vai participar o Cuesta, né, o JP, que foi expulso no jogo contra o Audax argentino, naquele jogo horrível que o Vasco fez, perdeu de virada por 2-1, a lambança que o juiz fez, que expulsou o JP. E aí o Vasco, né, vai com o jogo time misto, né? A provável escalação será Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, Piton na lateral esquerda, Hugo Moura, Tietê e Rojas no meio. No ataque, vai Nuno Moreira pela lateral esquerda, Adson pela lateral direita e Spinelli centralizado. Cogita-se também que o Marinho e Nestrosa podem entrar pela lateral direita, mas, cara, o Adson, cara, toda vez que entra, cara, dá uma velocidade a mais no jogo, nos jogos que ele entrou aí. Marinho e Nestrosa não está jogando nada. É possível que o Renato vai botar o Adson no banco com o Marinho e Nestrosa. Mas a provável escalação é essa. No ataque, Nuno Moreira pela esquerda, Adson pela direita e o Spinelli centralizado. Esse é o time que poderá entrar em campo daqui a pouco, né, às 19 horas. É um time considerado reserva, mas é muito bom. Muitos deles entram como titulares aí. E lembrando também que o Olímpia vai trazer o seu time misto, porque ele tem uma partida importante, podendo ser até campeão lá no Paraguai no final de semana. Então ele vai trazer time misto também. Então, cara, dá muito bem para a gente ganhar esse jogo, até de goleada, se for possível, porque nós temos um bom elenco, né, para esse jogo aí. Os jogadores considerados reserva estão muito bom, estão muito à altura do time lá da Olímpia, né? E aí, galera, o Vasco vai ter vários jogadores titulares no banco de reserva. Talvez o Thiago Mendes não esteja, nem o Cuiabano, porque está em tratamento, sentiu no jogo contra o Corinthians, saíram no segundo tempo, e estão se recuperando para o jogo contra o Flamengo no domingo, né? Contra a Mulambada aí, é um clássico, né? Será o primeiro jogo do mês de maio. Lembrando também, galera, que para o jogo de domingo, o Flamengo não vai ter 3 jogadores, né, contundidos aí, dois por contusão e um por ter levado cartão vermelho. O Carrascal levou cartão vermelho aí, e o outro é a Arrascaeta, que ontem se contundiu no jogo, né, e o outro o outro jogador agora, que me fugiu do nome, o Paquetá, né, o Paquetá também por contusão.
Arrascaeta por contusão e o Carrascal por cartão vermelho, né? E aí, galera, isso vai ser bom para o Vasco. O Flamengo tem 3 desfalques. Lembrando que o Thiago Mendes e o Cuiabano é dúvida também. Então, galera, para hoje, vamos torcer que o Vasco ganhe hoje com uma boa margem de gol para a gente ficar lá à frente, lá no grupo G da Copa Sul-Americana, que a gente vamos para a próxima fase aí, né? Os jogos de ida, esses são os jogos de ida, agora o jogo de volta, para a gente passar para os oitavos de final, para a gente ver se a gente ganha pelo menos essa Copa Sul-Americana, que é importante o Vasco ter títulos internacionais, né? A Sul-Americana dá passagem também para a Copa Libertadores e o Vasco está precisando disso. Galera, por enquanto é só, né? Um bom jogo a todos, né? Que o Vasco ganhe, que o Vasco da Gama é gigante, a gente Vasco é para quem acredita, galera. E eu acredito muito no nosso Gigante da Colina. Tá ok, galera? Peço mais uma vez a sua ajuda, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais vascaíno espalhado por todo o Brasil, galera. Um bom jogo a todos, né? Que o Vasco vença com uma boa margem de gol. Tchau, galera.